Está na sala o Fonseca que pediu a inscrição? Silves Ferreira. Silves Ferreira. Tenha a bondade, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, por felicitar excelente disposição do Sr. Professor e Sr. Ministro Silva. O Sr. Professor aponta, aqui na qualidade de camarada e amigo, algumas linhas essenciais do percurso desse partido. Essa conferência se achou centrada naquele partido para o futuro, mas mais do que partido para o futuro, pensa-me, o debate deveria ser na que geração, ou que geração, mas particularmente, pode ser portador de novas ideias, de forma a bem de encontro a novas aspirações de cabo-verdianos. Nos aproxima de um debate muito parecido com o que deve ter acontecido entre 97 e 2000, nos dois congressos daquela altura. Na altura, a PAICV teve que debater que geração estava preparada para retoma poder, dando assim resposta às aspirações de cabo-verdianos na altura. Está parecendo entre 2013 e 2016, essa questão está volta a estar presente, sei que já está, só que de uma forma diferente. Que geração, que portadores de novas ideias para manter PAICV no poder. PAICV será sempre PAICV, com exceção de princípios de 80, em que houve aquele pequeno ajuste na nome, mas no essencial o partido continua o mesmo. Alterações têm sido em termos de ideias e em termos de geração. Então, dou um pequeno exemplo, ali na praia, no âmbito de preparação de autárquicas, não tive a oportunidade de debater um bocadinho essa questão. Qual seria a geração, qual seria o grupo de pessoas que estaria melhor preparado para um embate eleitoral na altura com o MPD, liderado por Luís Pereira Silva. Infelizmente, a maioria na altura que acolhe essa ideia de renovação não parte para as eleições no contexto que não veio e não teve resultado que não teve. Mas ainda pensa nesse debate, está continua e ao longo de tudo esse ano, ao longo dessa conferência, essencialmente, é algo que tem que ver ao de cima. Se trata de uma questão geracional ou se trata de uma questão de apenas estrutura interna, mantendo o status quo. Eu queria terminar falando nos últimos tempos, pelo menos no último ano, esteve um pouco afastado de vida partidária ativa, também para permitir, sem contato com instituições, sem contato com pessoas. E hoje aquilo que é distanciamento entre o que não está pregoa como discurso, instituições que não está cria, e impacto que está tendo realmente na vida diária de cada um. Dará só um exemplo ali, que é um exemplo que pode apanhar um conjunto de outros aspectos, que é um exemplo que é estruturante. Por exemplo, uma instituição mora Novo Banco. Com certeza tem pessoas ali na sala que já teve a oportunidade de contacto com ele. E até levanta a seguinte questão: o que é que o Novo Banco tem de diferente de um banco comercial normal? Foi criado como uma instituição que é fundamental, que é basilar no processo de modernização de vários setores, na promoção do empreendedorismo, na promoção de uma cultura de alto emprego, mas ainda funciona como qualquer outro banco comercial. É só um exemplo, portanto, para concluir... Tem que concluir mesmo, camarada. Já estou concluindo. Para concluir, eu queria falar, portanto, esse debate é um debate também geracional, mas é um debate também de ajuste entre instituições que não cria expectativas de população. Obrigado.
Muito obrigado. Eu conto com a colaboração de todos, por não ter que avisar várias vezes em relação ao tempo. Tem a palavra Marlene Pereira. Pode ter alguém aqui ainda distraído que vai perguntar o que a brasileira está aqui fazendo para falar. Então, é normal, é normal. É só informar para quem não me conhece que eu adquiri o direito de júri e de fato de estar aqui. E as pessoas sabem, sobretudo a malta mais velha, entre aspas, da minha geração, do PICV, que eu sou uma amiga. E desde 2000 eu tenho trabalhado para isso. Não sou política, é a amizade de um cidadão atento à realidade de um país que também é meu. E como cidadã, eu, quando fui convidada, ou quase me convidei para estar aqui, por causa do meu olhar atento às coisas de Cabo Verde, eu tenho umas questões críticas. Eu, na sequência do que o Correia e Silva disse, eu quero colocar mais uma pedra, se possível. Estou aqui para falar e ouvir se estiver errada. E podemos falar das conquistas que o país teve desde 2000. De fato, foram várias. E, para mim, como jornalista e cidadã, a maior foi a liberdade de falar. E isso é muito importante. E por isso eu estou aqui. Mas eu identifiquei, como cidadã, problemas, sobretudo em consequência, do meu ponto de vista, do clientelismo, em vários setores da sociedade e do desenvolvimento de Cabo Verde. Mais candente atualmente, por causa dos casos sucessivos de violação de criança, é a justiça. A gente não pode mais aceitar que não seja alterado o Código Penal na questão do TIR. E eu, como cidadã, comecei assinado fim do TIR para violação sexual. Também a morosidade da justiça. Ontem, uma mãe que tem ido ao tribunal, à procuradoria, há 3 meses, pedir pensão de alimento para o filho, disse: o que é que eu posso fazer, dona? Nunca mais eles me respondem. Também na justiça, eu pergunto, quem inspeciona juízes e procuradores? Eu dou só um exemplo. Eu vou ao trabalho, eu pego serviço às 9 horas e vou a pé. As pessoas me veem muitas vezes vendo a pé. Na minha direção, eu vejo 2 juízes saindo de casa todo dia às 9 horas. Eu fiz as contas. Se eles teriam que entrar às 8, eles roubam do Estado, os 2, 20 horas por semana, o que dá 200 horas por ano, e vejam, 200 e tal horas, o tanto de processo que poderia ser resolvido aí. Outra questão, polícia e tropa. Os negócios paralelos dos agentes desse serviço. E ontem tive uma cena metafórica, ali no Calu, logo cedo, um carro da polícia, com certeza em serviço, porque carro da polícia tem que estar em serviço com a situação que a praia está, dando mama a um táxi. Consertando o táxi, com todos os oficiais da polícia ali, os agentes consertando o táxi. Não foi uma imagem boa para um cidadão ver. No caso da educação, para mim, aqui é o problema maior, a politização da educação no mau sentido. Não podemos ainda estarmos a escolher diretores de escolas secundárias porque são de partido político. Nós podemos criar concursos por competência. Estaremos protegendo a escola e o próprio diretor, que vai entrar com um aporte diferente para a escola de respeito. Eu estou pondo as críticas, mas estou pondo proposta. No caso da justiça, alteração do Código Penal, que os legisladores atuem. No caso da polícia, mais atenção aos concursos para a polícia, porque todos falam, os polícias são donos de IACE, são donos de bares, são donos de táxi, os quais cuidam na hora de serviço. Então,
a gente pode ver como é que a gente faz, e tem gente denunciando concursos viciados, e eu tenho ouvido isso porque eu pego o transporte público, que é importante para ouvir o Vox Populi. Ok? No caso da educação, como eu disse, concurso para diretores de escola. É urgente. Vamos parar, por favor, de politizar o ensino em Cabo Verde da pior forma. O caso do clientelismo na função pública. Se, desde o início que o PICV entrou no poder e foi discutido isso, se a gente tivesse tentado fazer concursos para o serviço público, nós, em 15 anos, 10 anos, teríamos já criado uma cultura. E caso o PCV perca a eleição nas próximas eleições, o que é um cenário também, nós já teríamos essa cultura de só entrar no serviço público por competência para passar para frente, e não fomos capazes de fazer isso. E isso é um grande problema, porque nós temos gente, eu tive funcionários que demitiu do trabalho, ganhando 100 mil escudos por mês e trabalhando 7 horas por dia, porque queria um encosto no Estado, que conseguiu, para depois fazer seus jobs. E, nesse caso, não há justificação mais de funcionário do Estado sair para dar aula, porque nós já temos professores suficientes para dar aula neste país. A questão dos jobs para os boys. Tem que terminar. Estou terminando. Os jobs para os boys. Há muitos institutos que, a meu ver, foram criados só para dar jobs para os boys. E eu dou uma metáfora para terminar. O Instituto de Estrada. Se, para colocar pedrinhas no buraco em frente ao gímnano desportivo, eu precisasse criar o Instituto de Estrada, a gente poderia ter ficado no tempo da alta intensidade de mão de obras. Obrigada. Agradeço e dou a palavra a Zenaida Leite.